Todo bueno. Quem conhece isso aqui? É, essa música caracteriza bem o que eu vou falar. Vamos curtir um pouco. Só no assobio, bem interessante. X-Archive, ou Arquivo X. Então vamos para o assunto. Vou desligar aqui. O nome do vídeo será O que eu vi dentro de um OVNI, UFO ou Vimana. E como ele funciona, claro, né? Eu não vou poder falar tudo aqui porque isso é não um segredo, mas é algo guardado as sete chaves entre os intraterrenos. Muitos de nós que estamos aqui na superfície da Terra somos parte do processo laboratorial deles. Muitos de nós somos por trás dessa pele, mas não daquela forma que o cinema mostra. A gente tem uma tecnologia, né, nesse veículo e na alma também, ligada ao conceito de Grey, né, o conceito, porque o Grey é uma experimentação de um humano futurista, né. Eles estão testando como é que poderia ter um tipo de matéria para futuro que não se agredisse mais ao meio, que tivesse mais comando, domínio sobre a sua própria matéria, até ponto de escolher-se, né, a questão tempo, de durabilidade dessa matéria, desse corpo novo, né, que será no final da quinta raça, mas eles já existem como protótipos. O outro assunto é porque não existe evolução só aqui, não. E se não for o corpo físico, não. A prova está aqui nessa foto, apesar que foto não prova nada, mas para quem entra em contato na origem desses equipamentos, a origem dessa tecnologia, logo já evidencia. UFO, OVNI ou Vimana é uma tecnologia de quinta dimensão. Então, como assim existe evolução só no planeta Terra físico? Só se eu tiver corpo, daí eu tô com 7 coisas, eu evoluo. Pera aí, gente. Uma pausa. Calma o coração, tá? Aqui não existe a tecnologia. Eles tentam copiar, porque pegaram, né? Roubaram, né? Inclusive na Guerra Fria foi testada ali muita coisa, mas roubaram dos nazistas que conseguiram canalizar essa, né? De tantas, mexeu com tanta coisa lá que se abriu, né? Mesmo que forçadamente, se abriu isso ao acesso deles. Então, por existir OVNI que consegue desacelerar na frequência atômica física, aparecer e sair a seu bel prazer, essa tecnologia é muito mais ousada e avançada, sofisticada do que qualquer tecnologia física. Então, quer dizer, não é só no plano físico que existe evolução. Tem coisas que nunca vão entrar aqui. Por exemplo, o que é o Agnesvata? O que é o Barishad? O que é o Asura? Que escola iniciática fala bonito e não explica. São forças elementais fortes. Elas nunca tomam corpo. É como a nossa consciência. Por isso que eu pergunto, quem és tu? Ou o que és tu? Aquilo que és tu nunca pode se manifestar, porque ele é ambiental, ele não é ente. Ele usa o ente que é tu. O doente da história é o que adoece, o que erra, que questiona a vida, que não sabe o que é, não sabe de onde veio, onde está e para onde vai. Tu é um problema, mas um problema necessário, porque, né, bendito aos problemas. Até eu fiz um vídeo uma vez.
Porque quando tu pula um obstáculo, mais perto do céu tu tá, entre aspas, se for falar figurativamente. Então essa tecnologia OVNI, UFO ou vimânica, vamos dizer assim, né, por termos mais sânscritos, né, vimana, veículo da mente, ela não é daqui. É de uma gradação de matéria, ainda matéria, mas não é essa aqui. Então quer dizer, se eu consigo inventar, criar uma tecnologia numa quinta dimensão, então uma quinta dimensão é um mundo vivo. Tem urbanismo, tem, né, um cotidiano. E tem sua própria linguagem, seu próprio conhecimento, seu próprio meio de vida. Ok? Então é o seguinte: como assim? Ah, que se não tiver carne que não doa, osso, carne, músculo, não é evolução. Você apenas está evoluindo assim. Não é todos os universos. Os universos estão cada um evoluindo da sua forma. Eles entendem que veículo não é só um corpo físico dentro. Isso aqui foi uma experimentação, nem era para existir se fosse o caso. Porque é bem efêmero, frágil e filtra tudo quanto é tipo de inteligência desse tipo. A gente já era para ter a cura da AIDS, do câncer, a gente já era para estar andando de Vimana, facilitando as coisas, né? Não ter que um bobão vir aqui explicar que existe outras dimensões. Dimensão ia ser brincadeira nessa altura do campeonato, por isso que dizemos, o corpo não acompanhou a mente. Lá onde a mente, na quinta dimensão, já existe a tecnologia e há seres mentais. Esses são mentais, eles não querem ser mental, que nem escolinha física te ensina. Porque eles entenderam que passaram pelo processo emocional e passaram já pelo processo físico. E muitos não escolheram passar por esses dois citados. Tem uns que pararam no mental. Eles pararam? Não, eles lá se desenvolveram. E nós ficamos distraídos com 7 coisas. Ah, um dia eu vou conhecer a minha consciência, eu vou buscar, eu vou me iniciar. Você não se inicia fisicamente em lugar nenhum. O que está se iniciando fisicamente é isso aqui, experimentar o último sentido, que vai desaparecer, que é o tato. Que você acha que está tocando e na verdade são choques de elétrons, dá uma sensação que você está tocando, pegando algo que algo é teu. Por isso que o apego é a maior das maias. E é disso que eu quero falar, de partícula. Eu não vou poder falar tudo, que se esse vídeo vaza, vai ser como vazar informações ultra secretas da área 51 ou lá da KGB, lá da Rússia. Porque eles têm todo esse conhecimento. Mas eu vou abreviar para vocês, para todo mundo ficar sabendo que ver meu vídeo vai ver. Hoje eu tive uma experiência dessa e foi bem claro, eu tive dentro de um aparelho desse. Porque se eu estou com o veículo da graduação de um aparelho desse, num lugar onde esse aparelho é uma realidade, onde ele transita, eu tenho o direito de entrar ou sair, não tem nada que me impeça. Esse livre-arbítrio a gente tem. Quanto mais nas graduações sutis, mais liberdade. E eu vou explicar que liberdade é essa. Vejam isso aqui. Vê se vocês conseguem ver. Ó. É um átomo. O que você vê ali? Conseguem ler? Ó. É um átomo binuclear. Quer dizer, eles têm a manha, uma tecnologia que é de colocar 2 átomos iguais do mesmo componente dentro de um átomo. No colocar 2 átomos como o que mais tem, vamos dizer, poder eletromagnético, 2 iguais se repelem. Ok? Dentro do átomo eles inserem, introjetam mais um núcleo. Ah, mas isso é impossível aqui fisicamente. Sim, por isso que eu digo, não, a evolução não é só física. Na fisicalidade há barreiras, há resistências, que uma coisa não entra dentro da outra porque a matéria ela não se compenetra. Ah, mas a água entra na terra, o fogo esquenta a água, o ar, entra em tudo, arroga, mas é cada um nos espaços e não dentro. Na extrafisicalidade você penetra. O que é uma quarta dimensão? O conceito de quarta dimensão é penetração.
ok? Tem uma coisa que a gente faz aqui que é penetração também, mas nunca acontece, né? Porque quando penetra, tu pensa que está se unindo o outro, o resultado a natureza te boicota e nasce um terceiro, né? Então, eles conseguem colocar, mas como eles conseguem colocar? Eles conseguem, por exemplo, Jesus, já que nós estamos na semana, né, que comemora, entre aspas, a paixão e morte desse Avatara da Era de Peixes, se o ser físico, aquela alma ainda não se desprendeu por muito, não se distanciou muito, e ainda tem um, vamos dizer, um fiapo energético de cordão de prata, Jesus reconstituía aquele cordão de prata e a pessoa voltava para o corpo, mas teria que ser breve. Tanto é que ele dizia: me mostre logo o fulano de tal, a fulana. Ele corria lá antes que começasse o teor mortem. Ele poderia trazer de volta. Ou se tivesse desligado e a alma está muito perto, ele, por conhecer força elemental, porque ele mesmo era um rei elemental, né? Porque esses seres, em síntese, todo o divino é um elemental, é ele lá, o absoluto, agora mental. Você também é. Suas células, todas as partículas da sua alma, corpo, né? Inclusive o espírito é um elemental, só que refinado, é o rei. Então esses seres avatáricos, né, espiritualizados, eles já se reintegraram com a capacidade que um espírito que molda toda a matéria, eles iam lá e podiam até conectar novamente. Por exemplo, você, se você se iniciar por si mesmo, eles te ajudam até certo ponto, que trocando seu fio de prata no costado do seu veículo astral. Eles vão trocando, eles conseguem cortar. É como o médico profissional mesmo, aquele que não é residente, aquele que, né, que não tem imperícia de pegar e tirar teu coração ou fazer alguma cirurgia e cometer erro médico, porque o médico também é humano, então errar é humano. Está à mercê dessas leis humanas, essas falhas. Mas um médico profissional, ele tira teu coração, ele pode tirar todo o teu sangue, coloca de novo, né? Eu tenho um vizinho aqui que arrancaram o coração, renovaram o sangue, tudo, ele está ali atendendo agora, no açougue. Então, eles são profissionais. Existem profissionais da fisicalidade aqui também. Então, imagina um mestre, né? Aquele que ele mesmo se tornou mestre dele mesmo em ser humano, ou ser o que ele veio ser. Então, eles conseguem trocar. Então, isso é uma tecnologia que não é daqui, porque a gente, né? Apesar de a gente conseguir extrair o coração, extrair todo o sangue, mas a gente não consegue, por exemplo, criar um coração e criar um sangue. Ah, não, mas a mãe ela gera de um material que se por osmose, né, acaba penetrando no seu espaço físico mas ela só alimenta aquilo ali que já está criado, né, partículas que se juntam por uma inteligência já programada. Então isso aqui é muito interessante do átomo, tá? É como dois ímãs, coloca dois ímãs de mesma carga, né, mesma polaridade, um empurra o outro. Então quer dizer, esses átomos binucleares contagiam outros, então vai empurrando tudo. Então se ele aparecer que desacelera, né, só o que pode acontecer de algo extrafísico entrar no físico, ele desacelerar, fica que nem o físico, só que é arriscado para ele, não consegue voltar. É que nem você, por exemplo, ser físico, você não tem conhecimento, consegue entrar num estado gina e não consegue voltar. Foi o que aconteceu com o Percy, filho dele, né? E muitos outros aí, Ulisses Guimarães, esposa, piloto, encontraram helicóptero, mas nem ossada, num lugar confinado que poderia encontrar. Eles encontram às vezes coisas absurdas no fundo dos oceanos com muito extremo risco, né? Que às vezes até o escafandro não proporciona uma segurança 100% eficaz, e eles vão lá e encontram. Não há nada que não se encontre hoje, os mistérios acabaram, seja lá fora ou aqui dentro. Então eles desaceleram, chegam aqui, por que eles flutuam sem precisar de asa? Sem precisar de propulsor? Que os átomos daquilo ali tem dois núcleos, então um fica empurrando o outro e contagia todos os átomos físicos, por isso que dá efeito físico. O rádio desliga, o carro para, porque começa a contagiar, é quase
um desencadear de energia atômica, que um átomo estoura o núcleo do outro e vai, né, por efeito cascata ou dominó, vai desencadeando, né, a energia atômica dentro dos núcleos, vai um quebrando o outro. É como, por exemplo, o câncer. O câncer, uma contagia, uma célula contagia a outra, e ela multiplica a outra e outra e outra. Então vai contagiando. Então o Vimana, ele vai, né? Por quê? Ele contagia o ambiente, por isso que dá modificações, a pessoa fica paralisada, fica, né? Que os seus próprios átomos querem um empurrar o outro. Você sente leve, tanto é que eles te puxam com uma luz, né? Fisicamente. Eles fazem isso lá também. E devemos nos esforçar, pelo menos, a gente sair daqui e a gente ser um piloto desses aí. E esses veículos, eles são mentais e pode se transformar físico. Tá, tudo bem. Isso vai dar assim uma impressão, que coisa boa. Então eu posso me tornar físico de novo, ter sensações, eu ressuscitar pelo menos uma alma que vai se tornar. Isso aí é desnecessário. Para eles é acidentes. Quando acontece, dá tudo errado. Olha, até já capturaram lá e estão entendendo tudo errado. O ser humano físico filtrado não entende nada sobre eles. E ainda há o risco deles pegar a tecnologia. Eu estou me arriscando passar isso aqui, né, sobre o átomo binuclear. Então vai dar essas sensações físicas, vai mudar por exemplo, a água que está no solo, quando vê, começa a criar nuvem, dá tempestade, tudo mais, um monte de evento, efeitos, né, especiais, vamos dizer assim. Porque são especiais mesmo, que é uma realidade que não tem aqui, uma tecnologia que você ainda não vai, mas eu estou tentando abreviar. Não posso dizer o que mais está ligado a isso para que isso seja possível. Mas a base disso é eles introjetam o núcleo de um átomo dentro de outro, um átomo exatamente igual, do mesmo componente químico do meio, eles colocam e o átomo começa a, entendeu? A se expandir. Ele começa a empurrar e contagia outro, empurra o outro, então quer dizer, o que que te gruda no chão? Seus pés. Apesar que você tem um chakra no corpo astral, você tem um bolsão que te deixa pesado. Mas o peso, o que que é? Quanto mais massa, ó, quanto mais massa, quanto mais pesadas as partículas, ok? É mais coisa para a gravidade pegar. Por que que uma pena, um fio de cabelo, né, um papelzinho, um balão de hélio, eles são leves? É pouca massa. E a natureza gosta de bastante. Quanto mais tiver, mais ela pega. Por isso que uma coisa muito pesada, ela cai mais rápido no chão. Apesar que se você fazer um teste, né, pegar uma pedra e pegar um lápis que é mais leve, atirar, eles vão cair mesmo, né, no mesmo tempo. Vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Mas o que vai ficar mais agregado, né, presa ao chão é a pedra, porque é mais pesada. Então, quanto mais massa, é mais gravidade. Mais a gravidade pega. Por isso que um planeta não sai do lugar fora do lugar que já está programado. Que ele tem uma inteligência para isso. Então ele não sai porque é tanta massa que o seu núcleo está. Se tu colocasse dois núcleos da Terra, a Terra se espatifaria. Ok? Por isso que às vezes estrelas duplas, né? As duas têm às vezes não a mesma massa externa, mas os núcleos são iguais. Ou elas se empurram, né? Ou se for de carga diferente, uma agrega a outra, atrai a outra e se também se destrói, se tornando uma coisa só. Então é muito interessante isso aí. Eu tive dentro de um Vimana e sabe como é que ele é, gente? O Vimana fora, ele é o corpo mental do operador, ok? Dentro fica o corpo astral da pessoa. Esse corpo astral está quase desnudo, ele só tem um tapa-sexo. Ele não pode tocar nas paredes externas do mecanismo. Tem um guindaste com um banco, muito parecido com nossos bancos físicos.
A pessoa senta exatamente no meio, ela flutua, senta no meio do equipamento. Ela não pode ter assim um pouco mais para lá, não, é no centro. Seus átomos astrais, por exemplo, um Barishad, que nunca vai ter corpo físico. Então, por isso a evolução não é só, tá? Ele é o Barishad, está ali. O corpo mental é o Agnes Vata, é a parte externa do veículo. Tu é o operador, vamos dizer que tu seja o Barishad. É como se fosse um par. Isso não quer dizer que você vai aparecer lá com esse aspecto feminino, masculino, porque é Barishad e Agnes Vata. Não. Esse molde é mais físico da sexualidade, onde a gente vê sexo é no físico. Lá é anjos, então quer dizer, não podemos discutir o sexo dos anjos, entendeu? Ele fica no centro, então é o mesmo processo do átomo. Ele, em corpo astral, ele já resolveu o astral dele, então ele consegue entrar na frequência do mental, os dois se repelem. Então ele fica flutuando, é como se fosse você estar numa cápsula antigravidade, né? Você fica flutuando, ou no espaço sideral. Você fica ali. Esse corpo astral tem que adormecer. É como, por exemplo, você no astral, já expliquei como é que você faz uma projeção mental. No astral você dorme como você dormiu aqui fisicamente e o astral saiu. Se você dormir com o corpo astral lá no banco do equipamento, ele adormece, você vê, eu assisti tudo isso, tá? Eu estava dentro do equipamento, mas como é que você não interviu? Eu estava com uma proteção, a gente faz uma proteção antes para não atrapalhar. Não é para se proteger deles, porque eles não vão te fazer mal. É proteger você deles, para não atrapalhar o processo. Estou ali assistindo, ele adormece e dele sai o próprio corpo mental dele. No corpo mental dele, ser da mesma carga, ó. Agora são dois núcleos iguais. Mesma carga do Vimana, carrega aquele Vimana, contagia aquele Vimana e tudo que está na volta o repele, empurra. O que, que acontece se você colocar, por exemplo, uma bola pode ser pesada? Porque esses equipamentos têm peso. Lá mas é peso lá da graduação deles. Os alemães já fazem isso, que é engenharia reversa. Uma esfera pesada de metal na mesma carga de um ímã, ela flutua. Porque um repele o outro, não importa a massa. Porque dois núcleos, a natureza com a sua poder gravitacional, seu eletromagnetismo, não conseguem fazer a leitura, a assinatura energética. Então ela pega assim, não quero. É que nem a gente quando a gente vai absorver alguma coisa e não tá legal, opa, não tá fechando no meu paladar, você gospa, vomita fora. Então é como se a gravidade, a natureza vomitasse, porra. Ó, isso aqui é corpo estranho. Que geralmente a natureza é a mãe que atrai tudo abaixo da sua saia. Quando é muita resistência, ela, isso aqui não é meu filho, e te empurra. Cara, que eu estou falando filosoficamente, né? Figurativamente, na verdade, não é nem bem uma filosofia. Então, por isso que lá mesmo no meio, ó, dois, né, contagiam mais dois, um fica empurrando o outro. É tudo a mesma carga eletromagnética. Então, se empurra. Quando ele desacelera aqui, ele passa, ele contagia os átomos do entorno até, vamos dizer, 15 metros. Digamos que seja isso, tá? Porque não há uma estimativa exata. Tudo no entorno, daí você está com o seu carro começa a flutuar, a vaca começa a flutuar, você começa a flutuar porque contagia, é como a radiação, entendeu? Você não vê, mas começa a sofrer o efeito, seus átomos começam a se modificar. Então é muito interessante. E tem um ser que ele agora vai fazer, né, vão comemorar a data dele pela tradição, pela cultura social, da religião que dominou o mundo, o cristianismo. O Cristo esse, ele hoje é um operador de Vimana. A utilidade dele é que nem, por exemplo, o Lula saiu da presidência. O que ele vai estar fazendo? O que o Bolsonaro vai fazer depois da presidência? Ele vai voltar lá para o meio dele, talvez ser, né, algum secretário dentro do exército.
O Lula, de repente, vai continuar roubando em outras, né? Fazendo a coisa que ele mais sabe fazer, né? A profissão dele. E o Jesus, tá, veio, salvou, deu a dica, tudo, entrou, se introjetou nos mundos internos. E olha, esses mestres é muito interessante. Você já foi na praia onde tem areia? Já tentou pegar mexilhão para explicar por que os mestres desaparecem daqui? E acontece com o morto também. Só que o morto não vai tão longe. O mexilhão, você não pegar no começo, quando ele está aqui, ele vai entrando, você não captura mais. Ele vai entrando para dentro da areia a ponto que você não encontra mais. Os mestres é a mesma coisa. Aí você vai no astral, o inferior você não vai encontrar. Um pouquinho mais acima no médio, talvez não encontre. Lá no superior, lá tá ele, porque daí você foi fundo, é para dentro que a gente não vai para fora. Aqui no mundo físico, né, tu quer ir em algo mais interessante, tu vai para fora, para o espaço. O cientista explora muito isso. No conhecimento hermético, quanto mais para dentro, mais começa a aparecer coisa, você começa a entrar por portais atômicos e a coisa começa a expandir até chegar na fronteira do universo, porque é o universo com limite. Então é muito interessante. Lá me disseram, né, dentro de um Vimana desse, quem anda muito com nós aqui é o Jesus. Então vamos se esforçar para ser que nem ele. Para depois a gente andar com o Vimana e poder resgatar pessoas, tirar elas dos próprios encontros com as suas coisas que eles não compreenderam em vida. Entendeu? Evolução também não pode ser só aqui, por exemplo, você sente e pensa. De onde é que vem isso? Sentimento vem da quarta dimensão, quinta dimensão, pensamento. Você não tangencia pensamento, você não pega pensamento. Lá no plano do pensamento você pega. Pega entre aspas, porque não ataca. Mas você evidencia, vê o que é. Forma, cor, som. A emoção é a mesma coisa, mas daí na quarta dimensão, no plano das emoções. Aqui você só sente. Então quer dizer, emoção e pensamento estão evoluindo ou involuindo no plano deles. Então existe processo de evolução e reversa, né? Evolução reversa no plano onde essas coisas têm origem. Enquanto o seu corpo apenas recebe como, né, vamos dizer, assentamento e evolui isso aqui. Só que você chegou ao máximo de evolução isso aqui. Isso aqui sai de cena e continua. Por isso que o espírita não está totalmente errado, ele não está imaginando. Não é só eubiose e teosofia que sabe das coisas ou maçonaria. Né? Nem só gnose, nem só Rosa Cruz. Porque dependendo do que você já acionou um processo, ele é irreversível. Desencarnou, caiu um corpo, a alma continua trabalhando para alguma coisa. Tanto é que existe um amparador. Existe só médico aqui, socorrista aqui? Não, existe lá na extrafisicalidade. Eu já vi isso. Quantos de vocês já viram? Eu senti um ser perto de mim, uma energia, sei lá o quê. Às vezes até indefinida ainda, porque você cristalizou tanto a sua alma que você quer perceber como se fosse um cérebro, né, corruptível. Então o Jesus foi dito que ele está no 7.3. Da onde? Do astral, porque ele está ligado à era de peixes. Então por isso que você não vai encontrar o Jesus no astral urbano, no astral médio, vai encontrar no último astral interregno com o mental. Aí como ele não era um ser de tônica mental, um outro avatar vem, talvez agora nenhum, somos nós, né, a quinta raça, para consolidar, né, lembrar que existe um plano mental onde lá o que evolui lá é o pensamento. E o Jesus veio dar a evolução do sentimento, da emoção, e linkar já com esse futuro. Só o que acontece? A gente acha que emoção e pensamento é, né, físico, dessa graduação aqui. Não é. Está evoluindo lá. O máximo que você pode fazer aqui é filtrar. Não deixar acontecer aqui. Que é como a gente não pode deixar os mortos vir junto com os vivos. Deixar os vimanas entrar aqui porque é arriscado para eles, não para nós. Nós só se assustemos. Né? Então Jesus para você encontrar é como um mexilhão. Você tenta encontrar, cava, vai indo nesses planos, você não encontra. Você vai encontrar esse mestre no 7.3. 3 porque 3, o terceiro de baixo para cima é o astral. E o 7 é o Atman astral. Então não pense que você está vendo Jesus nos sonhinhos comum e corrente de ser humano que não despertou para essas coisas. Né? Você vai estar sonhando com plasmações da crença. No mental médio, possa que já você comece a ver a diferença, perdão.
Porque a tosse é um karma, né? Um movimento para me testar mesmo. Se você tem uma emoção muito qualificada, você entra em contato com Jesus, com o Buda. Apesar que o Buda ele é bem mais mental, ele já é de tônica mental. Ele veio antes, né? Porque daí lá na extrafisicalidade o antes é o mental. Se for por evolução física, o antes é o físico, depois etérico, astral, mental. Né? Isso é tudo trocas. É como, por exemplo, se você reencarnar na próxima, você terá o signo subsequente, né? O próximo. As eras, é por isso que o ser humano ele é a contrariedade do movimento cósmico. Ele contraria tudo, até na coisa mesmo na prática. Já as eras vão para trás, tanto é que você estava na era de peixes, agora é aquário. Se você tivesse agora o signo de peixes, você nasceria como Áries. O ser humano é totalmente o inverso. Ele foi feito o reverso. Ele é a sombra da verdade para experimentar essa sombra. Que antes ele não sabia. E para ter contraste com a luz, reconhecer a luz, é preciso a sombra. E vice-versa. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu já falei até demais. Tomara que isso, né? Apesar que eles não vão conseguir só com. Se eles conseguir, que eles não vão conseguir agora, colocar dois átomos de mesma carga dentro de um mesmo átomo, contagiaria todos. E você conseguiria, encapsulando isso, fazer uma tecnologia de voar sem propulsão, sem combustível, né? Combustível, vamos dizer, natural, não ia ter que estar explorando nada e você ia andar por aí flutuando. Porque contagia, eu expliquei todo o processo ali que me passaram. É permitido, estou permitido, né, passar, ó, tá querendo descarregar aqui. Não repare, era para ter pausado antes, mas é algo tão interessante que a gente tem que falar, né? Então, eles não vão conseguir porque tem mais uma outra coisa que eu não posso falar, entendeu? Tem algo, né, em torno disso que deixa isso mais, vamos dizer, funcional. Mas essa é a base, tá? É o basicão do basicão de como eles fazem o Vimana flutuar. E como você flutua, por exemplo, no astral, no sonho, você já, mesmo inconscientemente, já flutuou, já voou. E por que que você não, aqui você não desgruda do chão? Porque seus átomos e os átomos da Terra, a Terra ela é positiva e você é negativo. Não no conceito pejorativo. Então se atrai. Aqui os opostos se atraem. Lá os opostos se empurram, né? Não, o contrário. Aqui os opostos se atraem, ok? Lá eles revertem essa oposição para iguais. E tudo que é igual, na verdade, se, né? Por isso que não adianta a gente andar com as pessoas que concordam com a gente, porque daí não dá atrito. E sem atrito não há fogo, e sem fogo não há luz. Tá bom? Paz reverencial a todos. Desculpa algum defeito no vídeo, mas que o conteúdo vala mais do que a imagem, né? Paz reverencial.